A Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma das maiores estruturas feitas pelo homem, com um comprimento aproximado de 21.000 quilômetros. Este muro foi construído para se defender contra o ataque de inimigos nas regiões do norte da China. Milhões de trabalhadores perderam a vida para construir este muro. Embora esse muro não tenha tido muito efeito na prevenção da invasão de invasores, hoje é um dos maiores motivos de atração de turistas estrangeiros para a China. A Grande Muralha da China foi registrada como Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Para saber mais sobre essa atração turística, junte-se a nós. Como foi construída a Grande Muralha da China? A Grande Muralha da China foi construída por diferentes dinastias chinesas ao longo de 2000 anos e, ao longo dos séculos, suas técnicas de construção foram aprimoradas gradualmente. As partes iniciais da muralha foram construídas há cerca de 2000 anos, que foram erodidas ao longo dos anos. As imagens da Grande Muralha da China na mente das pessoas do mundo estão principalmente relacionadas à parte do muro que foi construída perto de Pequim. Esta parte da muralha foi construída durante a dinastia Ming nos séculos XV e XVI. A duração da construção da Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China foi construída ao longo de 2000 anos por 19 dinastias diferentes, do século 7 AC ao século 16 DC. A que distância fica a Grande Muralha da China? A Grande Muralha da China é uma estrutura enorme que abrange várias províncias do norte da China. No entanto, a parte mais famosa que foi restaurada está localizada no norte de Pequim. A Grande Muralha da China começa perto da fronteira da Coreia e do Mar de Borra e se estende até o deserto de Gobi e passa por 9 províncias e regiões autônomas no norte da China. A razão para a construção da Grande Muralha da China. O principal objetivo da construção da Grande Muralha da China era proteger o Império Chinês das invasões dos nômades do norte. No entanto, raramente impedia que invasores entrassem na China e era mais uma barreira psicológica entre as civilizações do norte e do sul e um símbolo da resiliência chinesa. Outro objetivo da construção dessa enorme estrutura foi fortalecer o controle de fronteiras. Essa questão incluía a imposição de impostos sobre mercadorias importadas e exportadas da Rota da Seda, o controle do comércio interno e externo e a imigração das fronteiras. Grande Muralha da China vista do espaço. Você já deve ter ouvido falar que a Grande Muralha da China é a única estrutura feita pelo homem que pode ser vista do espaço a olho nu. Isso não é verdade e é impossível ver a Grande Muralha da China da Lua. De fato, a origem desta lenda remonta a 1932, uma vez reivindicada em um desenho animado. A Grande Muralha da China é considerada a obra mais poderosa do homem e a única estrutura que pode ser vista da Lua. A altura da Grande Muralha da China.
A altura da Grande Muralha da China chega a 8 metros em média. No entanto, algumas partes são mais curtas ou mais altas, sendo observada uma altura de 14 metros. Trabalhadores da Grande Muralha da China. Os trabalhadores da Grande Muralha da China eram principalmente soldados, camponeses e alguns prisioneiros. Infelizmente, os registros históricos disponíveis não fornecem uma estimativa precisa do número total de trabalhadores na Grande Muralha da China. No entanto, os documentos mostram que, no auge da construção deste muro, foi utilizado um máximo de 1,5 milhões de pessoas, o que representava 1/20 de toda a população do país. Seções da Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China consiste em 3 tipos de estruturas importantes, que são paredes, passagens e torres. Muralha. As muralhas constituem a maior parte de toda a estrutura da muralha chinesa. E a sua altura situa-se entre 6 e 9 metros em média. A largura da base das paredes geralmente atinge 6,5 metros e 5,8 metros no topo da parede. Em alguns lugares onde o terreno é irregular, recursos naturais como diques de rios, falésias e desfiladeiros foram usados em vez de construção humana. Travessias, onde a Grande Muralha da China encontrava as principais rotas comerciais. Foram construídas travessias seguras. Essas interseções têm cerca de 10 metros de altura e sua largura é de 5 metros no topo. As passagens tinham rampas e escadas que eram usadas para passar cavalos, mercadores e soldados para ambos os lados do muro. Torres. Estas altas fortificações estavam localizadas a uma distância de 18 quilômetros umas das outras e geralmente estavam localizadas no topo das colinas e eram usadas para transmitir informações e comunicações militares. Sinais de fumaça foram usados durante o dia e fogo ou lanternas à noite. Alguns outros modos de sinalização incluíam o uso de grandes bandeiras, ruídos altos ou disparos de armas. Na parte inferior dessas torres havia um local de descanso para soldados, um compartimento de armazenamento e estábulos para guardar cavalos, ovelhas, etc. A Grande Muralha da China é muito longa e há muitos lugares que você pode visitar. A seção mais popular da Grande Muralha da China para a caminhada é entre Shimata e Jinshan, que leva cerca de 4 horas para percorrer uma distância de 10 quilômetros. Algumas partes desta parede são íngremes e leva algum tempo para passar por elas. Manutenção e proteção da muralha chinesa. As ameaças de hoje à Grande Muralha da China vêm de turistas imprudentes, desenvolvedores oportunistas, pessoas apáticas e da natureza. Em geral, esses fatores, que são principalmente o produto do boom econômico da China, colocaram a Grande Muralha em risco. Relata-se que cerca de 30% da Grande Muralha da China, que pertencia ao período Ming, foi destruída devido a condições naturais adversas e atividades humanas. No final de 2006,
Regulamentos rigorosos foram implementados para evitar a destruição da Grande Muralha e danos à Grande Muralha e comportamentos destrutivos, como pintar na parede, jogar lixo e roubar tijolos da Grande Muralha, agora são considerados criminosos. Atrações da Grande Muralha da China. Caminhar é a atividade mais popular que você pode fazer enquanto visita a Grande Muralha da China. Além disso, caminhadas noturnas, maratonas, acampar no paredão e contemplar a bela vista da montanha são outras opções à sua frente. A melhor época para visitar a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China tem muitas atrações ao longo do ano, mas as condições climáticas e as multidões de turistas afetarão sua experiência. Como a maioria das pessoas visita as partes da Grande Muralha da China perto de Pequim, concentrando-se no clima nessa área, a melhor época para visitar é a primavera e o outono. No outono, graças a menos chuva, temperatura do ar favorável e dias mais ensolarados, você pode aproveitar para passear e fotografar a paisagem. Você já viajou para a China? Você já visitou a Grande Muralha da China? Por favor, compartilhe suas experiências de viajar para a China e visitar a Grande Muralha da China conosco. Escreva seus pensamentos nos comentários.